Só que aí a respeito disso, eu queria comentar uma coisa a respeito da positividade tóxica, sabe? Que muitas vezes ela minimiza o problema das pessoas, o direito que as pessoas têm à dor delas. Porque eu já vi na televisão casos de polícia aí que o cara foi e matou o filho da mulher. E aí a mulher depois se virou pro assassino e falou assim: mas meu filho, você matou meu filho, mas eu te perdoo. Movida por seus princípios cristãos. O cara ali chegando na delegacia, a mulher acabando de saber que o tal cara ali foi quem matou o filho dela. E aí ela, muito cristã, perdoou o assassino. Aí todo mundo, que legal, isso mesmo. Isso é o comportamento de uma pessoa cristã. E eu não estou dizendo que não seja. O que eu estou dizendo aqui a respeito da positividade tóxica é que cada um tem o direito à sua dor. Querem que você perdoe rapidamente, mas cada um tem o seu tempo para perdoar. Que adianta você fazer um esforço do caramba para você perdoar? Eu não estou falando nem só num caso gravíssimo desse de assassinato e de um assassinato brutal, como muitas outras questões menores também. Mas você fazer um esforço gigantesco para perdoar, mas você no fundo não conseguir bancar esse perdão. Você não conseguir lidar com esse perdão, entendeu? Esse perdão, em vez de te deixar mais leve, ele te atormentar. Ou então esse perdão servir para passar pano para os erros do outro. Porque o que acontece ok, você quer perdoar? Beleza. Você acredita que o outro, você tem que fazer isso, seu coração tá dizendo fazer isso, ok. Ai, tem nada a ver com isso. Mas outra coisa é a imposição, sabe? Quando você bate palma para uma mãe, como essa que eu te falei, que eu vi na televisão. Eu não tenho televisão, tem uns 2 anos que eu não tenho, mas eu lembro de já ter visto isso na televisão, sabe? De uma mãe chegando na delegacia e aí aí chega o assassino algemado, que era colega do filho dela, e aí descobre-se que é esse cara que matou o filho dela. E aí ela, naquele momento, vai falar: meu filho, mas eu te perdoo, você matou o meu filho, mas eu te perdoo. E aí todo mundo acha, que isso é o padrão de comportamento. Aí quando uma outra mãe não age assim, e além da Glória, eu conheço uma outra mãe também, muito próxima minha, uma pessoa que eu conheço, que passou não foi um assassinato brutal, mas passou por essa situação de perder o filho e que até hoje ela não esquece também. E aí, às vezes, fica as pessoas ali, você tem que esquecer, você tem que deixar isso pra lá, você tem que seguir a sua vida. Gente, deixa cada um ter o seu próprio tempo, sabe? Às vezes, a pior coisa que tem é você... Tem coisa que você não tem como sentir pelo outro. Talvez se acontecesse com você, talvez se você perdesse o seu filho, talvez pra você fosse mais fácil lidar com isso. E aí, se você levou 1 ano, 1 mês, 1 dia, também ninguém tem que julgar isso. Mas o que não pode é você impor a outra pessoa qual deve ser o tempo dela. Porque além da pessoa ter que lidar com a própria dor, né? Ela ainda por cima vai ter que ficar se sentindo uma merda por conta dessas pessoas que vão ficar falando na cabeça dela, que ela tem que perdoar, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo, que ela não pode fazer, que ela não pode pensar isso, que ela não pode pensar aquilo, que... Cara, deixa que cada um tem o seu processo, cara. Sabe? Tem coisas que pra mim podem não ser tão dolorosas quanto são pra você. Ou em outros aspectos, em outros setores da vida, há coisas que pra mim são muito mais pesadas do que são pra você. Cada pessoa é uma, então assim, cara, saco. E aí há coisas assim, até coisas assim mais leves, né? Nem digo assim de um assassinato.
Eu acho que como hoje a gente, não só em relação ao cristianismo, né? E eu tô falando isso, eu sou cristã, mas eu enxergo como às vezes o cristianismo, ele passa pano numas coisas, sabe, que meio que prejudica o ser humano de hoje, como tal e como ele é, sabe? Esse ser humano que gosta de criar desculpas para tudo, que vive muito de imagem, N coisas, né? Que se acostuma com certos padrões. Então, não só o cristianismo acaba incentivando, às vezes, né? Falando às vezes, isso não quer dizer que eu não perceba as outras milhões de coisas boas que o cristianismo ajuda, sustenta, edifica. Estou falando que em alguns aspectos, alguns comportamentos cristãos, né, que nos impõem que devemos agir enquanto cristãos, acabam meio que estimulando as pessoas a repetirem o erro, sabe? Porque não só o cristianismo, como também toda essa plasticidade, né, da vida virtual, que tudo tem que ser mega rápido, que tudo tem que ser... Existe um método, fórmula para todas as coisas, regras a seguir para você atingir este ou mais aquele objetivo, pulando etapas, né? Indo por atalhos, né? Você ainda nem entendeu o seu processo interno, mas você sabe que você tem que perdoar, então tá bom, perdoei. E às vezes ainda você não, a ferida tá ali. Você pode até falar que perdoou ou querer perdoar, mas você não tem como atropelar essa ferida, sabe? Você tem que deixar, ela precisa do seu tempo para ela parar de doer, para ela cicatrizar, para ela realmente estar ok, para depois no futuro você não ter que passar por isso novamente. Mas aí o que acontece? Toda essa coisa que quer pular etapas, que ok, você sabe que realmente você tem que perdoar, só que assim, às vezes ainda tá aberta a ferida ali, aí vem alguém te fala um monte na sua cabeça. Você tem que perdoar, você tem que isso, você tem que aquilo, não sei o quê. Aí você perdoa rápido demais. Aí quando uma sociedade se habitua que ela pode fazer o que ela quiser porque ela vai ser perdoada, ela começa a estar sempre repetindo o mesmo erro porque ela sabe que sempre vai ter perdão. E aí, desculpe a expressão, mas o FDP da situação é quem? É aquela pessoa que não perdoou rapidinho, sabe? Então, assim, às vezes eu vejo muito, infelizmente, as vítimas acabam sofrendo em dobro, porque elas sofrem pela dor que lhe causaram e também o fato que às vezes a, as religiões ou algumas religiões passam muito mais a mão na cabeça daquele que causou o mal. Ah, porque nós temos que trazer essa pessoa para a igreja. Ah, porque essa pessoa se arrependeu. Porque essa pessoa isso, porque a pessoa aquilo. Mas não dão igual acolhimento à pessoa que sofreu e que às vezes vai passar por traumas, vai passar por questões emocionais, vai passar por questões psicológicas, coisas dessas que levam o seu tempo para serem tratadas.